Estamos começando mais um Leme Notícias. Confira os destaques desta edição. Polícia registra caso de estupro na zona rural de Leme. Governo e aposentados chegam a um acordo. Líderes políticos sugerem desvincular o salário mínimo do pagamento da Previdência. Caixa Federal libera crédito para a classe média. Alunos do Coronel prestam homenagem às mães. Inscrições para o Enem começam na segunda-feira. E ainda, o que fazer neste final de Semana das Mães com as sugestões da Agenda Cultural. Sexta-feira, 7 de maio, dia do oftalmologista. Estas e outras notícias você acompanha em instantes. Não saia daí. A Caixa Econômica Federal anunciou que a partir da próxima segunda-feira estará disponibilizando créditos especialmente para a classe média, para o financiamento de reformas, ampliações e construções de imóveis. As parcelas variam de 60 a 180 vezes. A Caixa Econômica Federal vai lançar uma série de medidas voltadas para a reforma, ampliação e construção de imóveis residenciais e comerciais. No total, serão 5 novas linhas de crédito para a classe média, que terão, entre outras vantagens, a inexistência de valor máximo de financiamento. Também não haverá vinculação máxima de renda para a liberação do financiamento, como acontece com as linhas que utilizam recursos do FAT e do FGTS. As novas linhas de crédito estarão disponíveis nas agências da Caixa a partir de segunda-feira e fazem parte de um pacote de recursos destinados ao financiamento de imóveis para a classe média, que totalizam R$ 1,2 bilhão. Os juros das 5 modalidades variam de 13% a 18% ao ano, mais TR. Os prazos de pagamento vão de 60 até 180 meses. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Este plano da Caixa Federal já havia sido anunciado anteriormente, mas me parece que houve lá um certo entrevero Mas agora, segunda-feira, começa. A classe média favorecida, né? Que dizem ser a mais sofrida. Aliás, até estranho quando eles dizem classe média. Eu acho que não existe mais nada disso. Existe o mais favorecido e o lá embaixo, o menos favorecido. Mas a Caixa, é lógico que tem interesse em vender dinheiro, porque é dessa forma que os banqueiros se enriquecem a cada vez mais. E a Caixa Econômica Federal também não fica atrás. É uma medida muito boa, porque vai abrir condições para que alguns possam usar esse dinheiro para a construção e reformas. Estupro ocorrido na noite de ontem no sítio Santa Luzia, na zona rural do município. Iraci Ferreira da Silva, de 34 anos, autônoma, foi até a casa do ex-marido, o lavrador Sebastião Félix Ferreira, de 51 anos, para receber a pensão alimentícia. Ao chegar na casa dele, teve início uma discussão. Iraci passou mal e chegou a desmaiar. Quando voltou a si, percebeu que estava sendo violentada pelo indiciado, que inclusive passou a ofendê-la com palavras de baixo calão. A vítima passou por exame de corpo de delito. Roubo à mão armada no começo da noite de ontem na quitanda Nova Granada, na Avenida Visconde de Nova Granada. Daniela de Fátima Stencil, de 22 anos, comerciante, estava no estabelecimento quando um homem armado anunciou o assalto, levando R$ 30 em dinheiro. O meliante fugiu a pé. Atropelamento por volta das 6h15 da tarde de ontem, também na Avenida Visconde de Nova Granada. Edson Roberto da Silva, de 28 anos, pedreiro, trafegava pela referida avenida quando, de repente, uma criança entrou na frente do veículo. Edson não teve como desviar e acabou atropelando-a. Ele mesmo prestou socorro, levando a criança ao PS, onde foi medicada. O governo acertou ontem com os aposentados os detalhes do acordo para pagamento da correção dos benefícios concedidos entre março de 94 e fevereiro de 97. Ao todo, quase 1,9 milhão segurados serão beneficiados,
666 mil só em São Paulo. Quem ainda não recorreu à Justiça vai receber o dinheiro dos atrasados parcelado em 5 anos. Quem já recebeu sentença judicial, o pagamento será em 6 meses. Quem não tem sentença, em 3 anos. Fugir ou o bicho pega, não adianta. Engraçado que em todo o setor é a mesma coisa. A partir do momento, naturalmente, eles sabem dos segurados que têm direito a esse acordo. Então, o que fazer? Não havia necessidade de se entrar com uma ação para poder receber em menos tempo. Eu não concordo de forma nenhuma. Existe uma taxa de 10% que os sindicatos querem dar uma beliscada. Também beliscar em cima do segurado, que já passa por privações, ainda tem que suportar também mais essa taxa de 10%. É um outro absurdo que acontece ainda nos dias de hoje. No próximo bloco, você confere: alunos prestam homenagem às mães. Não saia daí, o Leme Notícias volta já. Você quer mais coisa no significado de mãe do que amor eterno? Não tem significado melhor que mãe. A Escola Coronel Augusto César preparou hoje pela manhã uma promoção especial para as mães. As crianças cantaram em inglês, espanhol e português, recitaram poesias e distribuíram doces para as mães. A manhã de hoje foi de homenagens às mães na Escola Coronel Augusto César. Ao meu lado está a diretora da escola, que tem mais informações. Cristiane, o que foi desenvolvido, o que foi apresentado para as mães? Bom, nós preparamos uma homenagem com muito carinho para as mães. E as crianças estão se apresentando em inglês, em espanhol, com poesias, com música. Então é uma manhã muito festiva e a nossa alegria e satisfação em receber não só as mães, como os pais também, a família toda está aqui na escola. Então para nós é uma grande alegria. Quais séries se apresentaram? Todas as séries, de primeira até a 4ª série. E vocês fizeram cartazes também? O que mais foi desenvolvido durante a semana? Foi feito cartazes, foram feitas lembranças, nossa merendeira ajudou fazendo doce para presentear as mães. Então foi um trabalho em conjunto, de muita união, para apresentar essa festa para o Dia das Mães. Cristiane, qual o objetivo de tudo isso, além, claro, de reunir aí pais e filhos dentro da escola? O objetivo é proporcionar essa união entre família, escola, comunidade, desenvolver na criança o amor, a dedicação, o carinho, enfim, é a integração total. Você acha que a criança que tem o acompanhamento da família na escola se desenvolve melhor? Muito, muito. A criança que tem o apoio em casa da família, ela se desenvolve plenamente. E nós também da escola precisamos desse apoio da família. Sozinho a escola não faz nada. Então o ideal é o conjunto, a escola e a família para o bom desenvolvimento da criança. Você acha que existem aí muitas crianças carentes de pais e mães e que a escola pode ajudar nisso? Existe muita carência, que a escola está colaborando, está procurando ajudar, mas como eu disse, a escola não consegue fazer muita coisa sozinha, né? Ela precisa de um apoio familiar, mas nós tentamos fazer de tudo pela criança. Obrigada, então, Cristiane, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Essa semana foi muito festiva em relação ao Dia das Mães, no próximo domingo, e a TV Leme passou por várias escolas e todas elas, com cada uma no seu estilo, prestando esse tipo de homenagem simples, mas sincera, né? Sim, não tem dúvida, essas professoras abnegadas. Eu sempre comentei, sempre disse, a escola é o prolongamento do lar. Se existir essa união, essas crianças naturalmente deixarão de partir para a droga, para roubo. Serão crianças sadias, crescerão com um ensinamento desse, como nós temos no Coronel, que aliás sentimos muita falta ainda, muitas saudades deixadas pelo Coronel Augusto César. Então, as professoras, a diretora,
nossos parabéns. E essas crianças maravilhosas, nesse maravilhoso dia, que é o Dia das Mães, serão, tenho certeza, passarão por um dia muito alegre. Professores e funcionários das FATECs e das escolas técnicas estaduais decidiram em assembleia retornar às aulas a partir da próxima segunda-feira, após quase 3 meses de paralisação. No mesmo dia está prevista uma reunião com a Secretaria da Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo. A categoria quer acertar até o parcelamento do reajuste que foi pedido de 72,22%. Pagamento dos dias parados, a não punição dos grevistas e realização de um processo seletivo no segundo semestre em todas as unidades. Aqui em Leme, nós já voltamos à questão de uns 10 dias atrás, a nossa escola técnica retornou, mas as outras permaneceram em greve. Então, agora chegaram a um acordo aí, mas tiveram que ceder também. Uma queda de braço, que naturalmente o governo do estado ia sair vencedor. Os grevistas não aguentaram o rojão. Prejudicado, quem? Os alunos, naturalmente. Agora aceitam voltar ao trabalho, agora para a próxima segunda-feira. Mas já estão marcando reunião que eu tenho certeza. Dias parados, pagamento de dias parados, parcelamento, eu não acredito não, porque o governo também está com as pernas bambas para poder pagar tudo aquilo que eles pleiteiam. Não acredito que chegue num acordo tão rapidamente. O Serviço de Limpeza Pública da cidade e os donos de caçambas se reuniram no início da semana para acertar alguns pontos que vinham destoando do acordo firmado anteriormente. O responsável pela área da limpeza pública, João Carlos Serbi, dá mais detalhes. Uma reunião ocorrida na última segunda-feira, ficou regularizado o serviço dos caçambeiros na cidade. Ao meu lado está o chefe do Departamento de Limpeza da cidade, que tem mais informações. João, o que ficou decidido nessa reunião? Bem, ficou decidido que os caçambeiros colocam suas caçambas na rua e passa alguém, normalmente joga lixo dentro da caçamba. E eles têm que levar essa caçamba para algum lugar. Então nós decidimos que eles vão jogar lá no fundo do Francisco Coelho, aquele buraco da antiga linha, né, da FEPASA, mas eles têm que se responsabilizar por ir lixo junto. E eles se comprometeram conosco, né, para que isso não aconteça. Então nós estamos liberando para que eles joguem o entulho de construção lá para baixo do Francisco Coelho. E antigamente era jogado ali próximo à empresa Braido, né? Agora não pode mais. Por quê? Bem, nós fizemos uma parceria com a Brighton, nós temos autorização para jogar entulho naquele terreno da Brighton, porque a Brighton nos disse que estava vindo mais um braço de uma firma de São Bernardo para Leme, aonde é que eles queriam aterrar para fazer a construção. Então, de pleno acordo, né, de comum acordo com a Brighton, nós estamos aterrando para ele com autorização. E lá ocorreu que jogaram um pouco de areia de fundição naquele local. Então, em conjunto com a Polícia Ambiental, nós cortamos até resolver melhor essa situação. Por quê? Porque é proibido jogar areia de fundição em qualquer lugar. O que pode acontecer com aquela pessoa que for pega aí jogando lixo no lugar que foi destinado a jogar apenas entulho? Bom, ela será multada. Nós temos aí a lei que dá toda podemos multar a pessoa se jogar lixo em lugar não adequado, porque nós temos aí os caminhões que faz a coleta do lixo todos os dias, de segunda a sexta, e não pode ser jogado na caçamba, não pode ser jogado nos cantos da cidade, como certas pessoas vêm. E aproveitando essa oportunidade, eu até peço para a população que deixe os lixos na frente das suas casas, porque nós fazemos essa coleta todos os dias, né, de segunda a sexta. O caminhão passa, nós temos 5 caminhões que faz a coleta do lixo todos os dias.
Você acha que falta um pouco aí de educação de algumas pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o povo, um saquinho de lixo não é nada, mas esse saquinho na frente, jogado num terreno baldio, jogado em outro lugar, ele passa a ser lixo. Então suja o vizinho, enfim, vem prejudicar o meio ambiente e vem prejudicar a população, que a cidade nós estamos tentando fazer da melhor forma possível para fazer uma limpeza na cidade, né? Para limpar, para manter a cidade limpa. E isso vem prejudicar a própria pessoa que está jogando, que aqui que mora. Obrigada, então, João Serpe. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Parece que agora ficou estabelecido aí que os caçambeiros têm que, né, se responsabilizar. Muito embora as pessoas, né, passam lá, jogam o lixo, é uma caçamba, é mais fácil, né? É uma pouca vergonha. Eu sempre disse que o povo não colabora. Meu Deus do céu, será que é tão difícil pôr o lixo para que ele seja coletado? O serviço de coleta vem sendo feito maravilhosamente bem. O João Carlos Sebre, inclusive, está de parabéns. Tem uma equipe que está correspondendo àquilo que foi determinado. A coleta é feita, então não há razão por que essas famílias jogarem lixo também nessas caçambas. Está prejudicando todo um trabalho que foi feito, que custa caro, que custa dinheiro. Agora, aparecer também areia de fundição, isso aí precisa realmente ser apurado, porque é um produto tóxico. E já existe um serviço que coleta também nas indústrias e consome com esse material. Então, deve ser apurado sim. E quanto ao depósito de sacos de lixo nas caçambas, o povo deve colaborar, porque aí sim mostra o espírito de cidadania. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um desabafo na reunião com os presidentes dos partidos da base aliada ontem, durante a reunião do Conselho Político. Lula disse que ninguém mais do que ele sabe da importância de se recuperar o valor do salário mínimo e que está vivendo a pior situação do mundo. Os líderes aliados sugeriram que o valor do mínimo seja desvinculado do pagamento de benefícios da Previdência. PTB, PMDB e o PP apoiaram a ideia. Desta forma, o governo poderia conceder um aumento de até R$ 400 sem qualquer problema. Lula ouviu calado a proposta e depois pediu que a discussão de uma política salarial aconteça junto com a da proposta do orçamento para o ano de 2005. Está perdidinho, né? Eu estive acompanhando alguns noticiários e o presidente chega a fazer declarações estarrecedoras, que ele cometeu várias coisas que ele não poderia jamais ter cometido. Ele até usou um termo de... Como é que ele disse? Ele disse que ele falou demais na época. Besteira. Falou muita besteira na época na época de campanha. De campanha, né? Aquelas promessas que em campanha ele fez, que jamais ele vai cumprir de forma nenhuma. Eles estão dando cabeçada entre eles, não chegam a acordo nenhum. Agora, desvincular do pagamento de benefícios da Previdência, isso seria muito importante, porque daí sim ele teria um fôlego a mais para poder favorecer o operário. Agora... Aí desfavorece o aposentado também, né? Aí entra em contrapartida, vai prejudicar o aposentado. Agora, a verdade é uma só. Ninguém entende ninguém lá dentro. Inclusive, eles não estão nem sabendo como gastar o dinheiro que tem. Essa é a realidade. Existem projetos que poderiam ser aprovados para melhorar a vida do brasileiro e nem isso eles estão conseguindo fazer. A verdade é que o senhor Lula e a sua equipe ainda não chegaram a um acordo. E o grande exemplo é a votação da medida provisória lá da reabertura dos bingos. Foi estarrecedora. Nem os próprios integrantes do PT estiveram lá. Né? Mas imagine você que nem o Mercadante foi votar e eles perderam por um voto, apenas um voto. Aonde estavam aqueles senadores que realmente deveriam estar lá, sim, para dar sustentação ao governo? Nem isso eles conseguiram. Foi lamentável, inclusive, o que aconteceu.
E com isso, criou-se uma tremenda de uma balbúrdia, que bingos, alguns estão abrindo, a Polícia Federal está em cima. Então, senhor Lula, se cuide, porque do contrário a casa vai cair. O pescador Juscelio da Costa voltou ao mar hoje pela manhã para ajudar os bombeiros a encontrar os outros 4 tripulantes do barco que naufragou na última quarta-feira em Cananéia, em razão do ciclone que atingiu parte da costa brasileira. Ele nadou cerca de 30 quilômetros por quase 16 horas até chegar a uma praia em Ilha Comprida. Segundo o pescador, os 4 amigos estavam com salva-vidas e boias. Uma equipe de 25 homens trabalha nas buscas aos tripulantes do barco pesqueiro. A operação conta com o apoio de 2 helicópteros da Força Aérea Brasileira. As buscas estão concentradas entre Peruíbe e Ilha Comprida. O mundo todo sabia desse ciclone aí. O cara vai para o mar pescar. O Juscelio da Costa não ficou sabendo. Só ele, né? Só ele. Olha, aviso foi suficiente para que, aliás, a maioria recolheram seus barcos, até em terra chegaram a colocar, porque sabiam que ia acontecer alguma coisa. Agora, o senhor Juscelio vai sair para pescar, ele queria confusão e encontrou. Mas ele naturalmente vai aprender, porque ele teve que nadar muito para poder se sair bem. No próximo domingo se comemora o Dia das Mães e cada um tem um jeito especial de externar carinho e gratidão àquela que representa amor e vida. Na rua, as pessoas se manifestaram das mais diferentes formas. Amor. E qual a mensagem para o Dia das Mães? Feliz Dia das Mães para todos, né? Todas sejam muito felizes. Qual o significado de mãe para você? Ah, sei lá, meu, mãe é tudo, né? A pessoa mais importante, assim. E qual a mensagem para o Dia das Mães? Ah, sei lá, um feliz Dia das Mães para todas as mães aí. Uma mãe especial para mim, que nem eu tô vindo do hospital agora, com meu filho tá internado. Aí você vê o valor que a mãe tem pro filho, porque ele ficou lá chorando, eu tô aqui. E qual uma mensagem para o Dia das Mães? Ah, feliz Dia das Mães para todos nós que merecemos muito mais que isso. É isso aí. É tudo, né? Mãe é tudo. Tudo para um filho é a mãe. Eu acho que o filho devia, assim, seguir a orientação da mãe, que ele nunca ele vai sair do caminho, sabe? Eu acho assim. Mãe é tudo. Mãe é tudo, mãe. Se não tivesse a mãe, a gente não existiria. Mãe é tudo. Qual a mensagem para o Dia das Mães? Que eu desejo que todas as mães sejam muito felizes e que seus filhos sejam bons filhos, né? Porque mãe é tudo. A mãe é tudo, né? Amor, carinho, compreensão. E qual a mensagem que você daria para o Dia das Mães? Mãe, te amo. Tudo bem. Cada um tem uma maneira de se expressar, né? É emocionante. Emocionante. Né? E as pessoas entrevistadas, elas definiram muito bem, mãe é tudo. Não tem outra explicação. E, aliás, até me emociono muito quando se fala em mãe. E essas pessoas, esses filhos que mantêm alguma rusga com a mãe, aproveitem nesse dia, abaixem a cabeça, porque a mãe nunca vai querer mal um filho, vai querer que o filho sofra, que erre. Então abaixem a cabeça, façam as pazes, reconheçam o erro, porque mãe é tudo. Mãe é a coisa mais sublime que existe. Você vai ver daqui a pouco as opções de lazer em nossa agenda cultural. Fique ligado, o Leme Notícias volta em instantes. Para mim é tudo. Mãe é a coisa mais especial que a gente tem na vida. É a nossa vida. Nos dá a vida para a gente pôr várias vidas no mundo. Cerca de 22 mil escolas públicas e particulares começaram a receber nesta semana os kits do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, com o material de divulgação e as fichas de inscrição.
A partir da próxima segunda-feira e até o dia 19, os alunos do último ano poderão se inscrever para a prova no local onde estudam. Quem já terminou o ensino médio terá entre os dias 24 e 29 deste mês para fazer a inscrição nas agências dos Correios. Em sua 7ª edição, o exame que avalia anualmente competências e habilidades do aluno desenvolvidas nos 11 anos de escolarização básica acontece no dia 29 de agosto. O resultado do Enem é utilizado por cerca de 450 instituições de ensino superior no processo seletivo. No sábado, a frente fria avança para o Rio de Janeiro, mas ainda deixa o tempo chuvoso no leste e norte paulista e no sul de Minas. A massa de ar seco deixa o tempo aberto e sem previsão de chuva no centro e oeste paulista e também no norte mineiro. No domingo, a frente fria vai para o Espírito Santo, deixando o tempo chuvoso no centro-sul deste estado, litoral paulista e em todo o Rio de Janeiro. A chegada do ar frio provoca forte queda de temperatura, principalmente em São Paulo. Mas confira aí como fica o fim de semana aqui em Leme. Sábado e domingo com dia nublado, chuvas e trovoadas. A probabilidade de chover é de 80% e a temperatura vai oscilar entre 14 e 26 graus. Apesar do tempo instável no final de semana, você tem várias opções para se divertir. Escolha aí uma sugestão em nossa agenda cultural e curta com bom humor. Olá, mais uma agenda cultural cheia de novidades para você. E para animar essa sexta-feira chuvosa, tem música ao vivo na Choperia do Preto, lá no Clube de Campo Empírio. No sábado, também no clube, uma festa para os amantes dos anos 60, Dancing Days, com a banda American Tropical Dance, a partir das 11 da noite no Salão Colonial. E hoje no Bárbaros você não pode perder a festa Adrenalina, com a banda Matriz e o DJ da TV Leme, Roger Mix. Os ingressos antecipados custam R$ 8,00 e R$ 10,00 na hora. Já no Clube 29 de agosto, amanhã tem Festa Fantasia, com a banda Geração e a equipe Transação. Mas atenção, é bom você se produzir se quiser levar o prêmio de melhor fantasia. Os ingressos antecipados custam R$ 7,00 e na hora R$ 10,00. E no domingo tem mais festa, Domingueira da Gatinha com a equipe Transação. Os ingressos para não sócios custam R$ 5,00 para as mulheres e R$ 7,00 para os homens. Na cidade vizinha de Santa Cruz da Conceição, que prossegue com os festejos comemorativos dos 51 anos de emancipação, hoje tem forró com o trio Tocantins, daqui a pouco às 8h30 da noite. No sábado, mais duas bandas vão agitar a galera. A festa começa às 7h30 da noite. No domingo, baile no CLT às 2 da tarde e show com Tony Angeli às 7h30 da noite. E para você que gosta de uma verdadeira balada, muito rock hoje na aldeia, a banda Columbia Trio vai estar agitando a festa Double Beer. Até a meia-noite você compra uma cerveja e ganha outra. E amanhã, também na aldeia, tem Sushi Bar com a banda Billy Dreamer. E não se esqueçam, na próxima sexta-feira, dia 14, tem Pink Floyd Cover Oficial. Mais informações pelo telefone 8122-8583. Mas para quem prefere um programa mais tranquilo, a dica é ir até o Cine Alvorada conferir mais uma semana de sucesso do filme Paixão de Cristo, com sessão às 8h15 durante a semana e nos finais de semana às 9h15 da noite. Já para os assinantes da TV SP2, a diversão chega até a sua casa via cabo. Amanhã na TNT, às 5 da tarde, vai passar Hurricane, o furacão, e às 6h15 na HBO, tem Traffic. No domingo, na HBO 2,
tem Lembranças de um Verão, às 6h30 da tarde. E na MGM, às 4 da tarde, vai passar Priscila, a Rainha do Deserto. E se você pretende curtir um bom filme com pipoca, nós temos várias dicas para este final de semana. O filme American Pie, O Casamento. Após os eventos do colégio e da faculdade, os garotos estão, enfim, se tornando adultos. Jim e Michelle estão prestes a se casar, já que a avó de Jim adoece e diz que gostaria de vê-lo se casar antes de morrer. Os pais e amigos de Jim já planejam os preparativos para o grande casamento. Okay, keep going. Oh my God. Michelle, seriously now, you should stop left. I made it. I got the ring right here. Look at the rock on this baby, Mr. Big Spender. Hope you didn't blow your wad on it, son. Not yet. I wish your mother could be here right now. I just can't believe my son's gonna pop the question. Come on! What was that? What was what? Why don't you walk me to my car? No, Dad, I'm not Dad, please. Your penis! Your pants! Dad, calm down, Dad. I'm gonna take care of that. Everybody quiet, please. Michelle. Hello, dear. Dad. The ring. Michelle Annabeth Flaherty. Will you marry me? Yes. My son. You're cordially invited to join the family for another slice of American pie. I'm gonna cry at the ceremony. Steve is so sweet. It's time for me to boom boom with the bridesmaids. Nuno Entanto, de volta à ação. Cansado de ser um eterno coadjuvante de perna longa, Patolino pede demissão da Warner e decide deixar Hollywood. Kate Hooktown, vice-presidente de comédia do estúdio, aceita o pedido de demissão e manda que o segurança e aspirante a dublê DJ Drake o expulse do estúdio. É quando Patolino, ao se ver como um coadjuvante sem herói, decide se aliar a DJ, mesmo contra a vontade dele. Girl and a rabbit for our plans for global domination. What about the duck? Death never misses a kill. God, sir. Hit me. Hit me. Hit me. Hit me, Fred. Boy's about as sharp as a bowling ball. Where's your civility sack? You want the varmints and what they come for. Modified Chevrolet with a big 24 on the side. Out of the way, fancy boy. Coming through. Help here. What kind of sick joke is this? Ducks. Dynamite! Throw it out the window! It'll send the wrong message to children. Brendan Fraser, Jenna Elfman, Bugs Bunny, Daffy Duck. Welcome to... As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Doutor Jambeiro Costa, 238. O telefone é o 3571-3830. E o Leme Notícias de hoje termina por aqui. A todos, um ótimo final de semana e até segunda. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques desta edição. Atropelamento faz vítima fatal na Anhanguera. Estudante assassinado na saída da faculdade em Araras. Jornal americano diz que o álcool atrapalha decisões de Lula. No próximo fim de semana acontece a Festa das Nações. Petrobras desmente reajuste no preço da gasolina. Guarda Municipal terá posto avançado na periferia. Tarifa de pedágio deve ter reajuste em julho. E ainda o que rolou no esporte amador com Fábio Leme. Segunda-feira, 10 de maio. Estas e outras notícias você acompanha em instantes. Não saia daí.
Foi criado em Leme o primeiro posto avançado da Guarda Municipal. O posto funciona ao lado da agência do Itaú, no bairro São Joaquim. Inicialmente, o local seria destinado à Polícia Militar. O posto avançado da Guarda Municipal começou a funcionar no último dia 4 de maio. Ao meu lado está o secretário da Segurança, Trânsito e Defesa Civil do município. Seu Djalma, esse não era o antigo posto destinado à PM? Ele foi construído, em princípio, para o uso da PM. Mas por razões burocráticas, problema de comando, foi descartada essa ideia. Foi descartado o seu destino. Ele ficou parado. Agora o prefeito Macarenco, considerando o aumento do efetivo, achou por bem fazer daqui um posto avançado. Mesmo porque vai servir a esta área e serve como ponto de apoio para toda essa região. Como é que vai funcionar aqui dentro para a Guarda Municipal? A Guarda estará aqui com um pequeno contingente 24 horas por dia, da vigilância total. Existem novos projetos aqui para a Guarda? Nós vamos instalar, o prefeito já mandou fazer licitação para uma câmera. Será instalada aqui, facilitando. Há um problema muito grande aqui na escola Pedro Tonoli, não dentro da escola, mas na periferia da escola. Uma outra escola foi construída perto, então isso gera um pouco de preocupação. Já melhorou bastante, a presença da guarda já foi suficiente para inibir pequenos problemas. Então a câmera vai também facilitar isso. Inclusive aqui é uma passagem, né, para o Taquari, é um local de bastante movimento. Isso tudo vai ser facilitado com a presença da guarda. E o posto vai funcionar em 24 horas? 24 horas, nossos guardas estarão aqui, eles estão preparados para isto. Aliás, ainda não estamos oficialmente dominando o posto, mas já estão funcionando. E existe telefone aí para a população que quiser contatar o serviço da guarda aqui nesse posto ou não? A guarda tem o apoio, vai haver o telefone, nós temos o sistema rádio, tem um contato direto, diuturno, com a central, lá na guarnição. Não há problema nenhum no que diz respeito à comunicação. Obrigada então, seu Djalma. Nada, nós agradecemos e contamos sempre com a colaboração de vocês. Aliás, nessa divulgação é importante para que a população fique ciente de que a guarda está, por determinação do prefeito, conquistando toda a área com a sua vigilância. Então, vai diminuindo o problema da violência, vamos inibindo possíveis tentativas de qualquer problema que diga respeito à falta de segurança. Obrigada mais uma vez. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Muito bem, Rosimba, eu tenho a impressão que seria ótimo, né, se todos os bairros da cidade pudessem contar com um posto avançado. É lógico que nós sabemos que é impossível, mas é uma beleza, né? Beleza, e sempre foi um sonho muito grande da administração, também do Legislativo, que nós tivéssemos um efetivo maior na PM para que nós pudéssemos ter essas delegacias nos bairros, onde ficasse centrado 3, 4 bairros sob a vigilância de uma delegacia e assim por diante em outros bairros. Como não é possível, que é muito difícil aumentar o efetivo da PM, graças a essa iniciativa desse aumento de efetivo da Guarda Municipal, já foi possível que se fizesse esse primeiro posto avançado. Agora, sem poder de polícia, sem armamento. E outra coisa também a administração já deve começar a preparar mais guardas municipais. Porque se ficar 24 horas funcionando um posto avançado desse, vai haver necessidade de um efetivo muito maior. Porque nós teremos os guardas de folga, nós teremos cada turno 2 ou 3 guardas trabalhando, alguns de férias, enfim, há necessidade de um aumento de efetivo já, novamente, para a Guarda Municipal de Leme. Tentativa de homicídio ocorrido na madrugada de sábado. O fato aconteceu na Avenida Berta Burray, na Vila São João. A vítima foi um garoto de 15 anos que estava próximo aos barzinhos da faculdade, como é conhecido o local, e que é frequentado por jovens nos finais de semana. Segundo o boletim de ocorrência, o garoto foi baleado por uma pessoa desconhecida.
A vítima foi socorrida ao pronto-socorro da Santa Casa, onde chegou inconsciente. Até o presente momento, o garoto está internado e permanece em observação na UTI. Outra ocorrência registrada pela polícia ainda no sábado foi o furto de documento. Maria Aparecida Dias Pereira, de 41 anos, professora, foi até uma papelaria no centro da cidade tirar cópias de seus documentos. Ela chegou a entregar os documentos para a funcionária, que tirou as cópias e deixou os originais em cima de uma mesa. Quando a professora foi pegar seus pertences, notou que eles não estavam mais lá, haviam sido furtados. Em Anguera, faz mais uma morte por atropelamento. O acidente aconteceu na noite de domingo, no quilômetro 187 mais 500 metros. O condutor da Blazer, ano 96, o publicitário Franklin Machado Santana Filho, que mora em Ribeirão Preto, estava trafegando no sentido capital interior, momento em que uma pessoa do sexo masculino, aparentando 35 anos, atravessou a frente do veículo. O publicitário não conseguiu desviar e colidiu com a vítima, que morreu na hora. Em busca pelo local, foi localizada uma carteira preta com R$2 em dinheiro, mais cartões de bancos com o nome de Seu Divado Ferreira dos Santos. O corpo foi encaminhado ao IML para o exame de identificação. Um estudante morreu e outro foi baleado na saída da faculdade na noite de sexta-feira em Araras. De acordo com a Polícia Militar, os dois estavam saindo com o carro de um estacionamento particular próximo à faculdade, quando foram abordados por 3 homens que efetuaram 10 disparos. 7 atingiram Hermínio Menegatti, que morreu na hora, e 3 atingiram Fábio Silva, que foi levado para a Santa Casa de Araras. No próximo bloco você confere, vem aí, a Festa das Nações. O Leme Notícias volta a seguir. Fique ligado. Leme vai sediar a Festa das Nações. O evento terá duração de 3 dias e possibilitará à população conhecer um pouco mais da cultura de alguns povos. Além disso, o tema da festa é o sentimento de paz entre os países. No próximo final de semana acontece a Festa das Nações na Praça da Bíblia, aqui em Leme. Converso agora com a secretária da Assistência e Desenvolvimento Social. Doutora Imaculada, como é que estão os preparativos para essa festa? Quase que já nos finalmente, né? E como é que vai ser a programação? Nós estaremos dando início na sexta-feira, às 19 horas, no sábado, às 19 horas e no domingo, às 12, né? Abriremos na hora do almoço. Todos os dias nós teremos uma parada no momento da abertura, né? E em seguida uma apoteose realizada com a banda municipal. Cada escola sendo representada por uma aluna através de uma nação, e a apresentação do tiro de guerra também, que vai estar conosco. Ainda não confirmada a presença da fanfarra dos veteranos e quase todas as crianças do projeto Criança Útil. Então nós teremos a parada todos os dias na abertura, em seguida uma apoteose. Teremos também uma decoração muito bonita na praça toda, né? O que beneficia, de certa forma, as entidades que estarão respondendo por toda a praça de alimentação. Quem é que está fazendo essa decoração? Nós mesmos. O que vai ser oferecido assim, mais para a população? Os alimentos, como é que vão ser essas comidas? Sim, nós temos uma variedade muito grande, né, de alimentos. Nós teremos a barraca americana, brasileira, chinesa, africana, alemã, espanhola, portuguesa, enfim, muita comida. E a festa vai ser aberta ao público, então? Sim, totalmente aberta. Obrigada, então, doutora. Mariana Facioli para o Leme Notícias.
Muito bem, tá aí. Fazia tempo que não acontecia, né, Rosimbo? A gente se recorda de tempos atrás, sempre, todo ano praticamente, existia a Festa das Nações, ou no Hilário Arder, ou enfim, em algum lugar. Chegou a ocorrer até no Bruno Lazzarini também, se eu não me engano, uma oportunidade, mas é uma boa, né? É, não tem dúvida. É muito bom ter uma festa dessa envergadura na nossa cidade, ainda mais aí sob o comando da doutora Imaculada, que sempre tem um espírito festivo, que ela sabe criar. Agora, infelizmente, os comentários já saíram a respeito do local, Praça da Bíblia. Por que não no campo de futebol, Hilário Arder, ou no Bruno Lazzarini, aonde já existe um espaço preparado para isso? Na Praça da Bíblia, eu acho que será um local muito acanhado para que tudo isso ocorra, o tamanho dessa festa. Eu acho que os comentários já saíram desairosos a respeito da escolha do local. Mas vamos esperar, como sempre, que a festa seja um sucesso. Mas nós tivemos há um tempo atrás uma festa parecida, não me recordo agora, que foi justamente naquele onde hoje se situa a Brinquedoteca. Vocês se recordam? Alguns anos atrás? Foi. A festa italiana. Foi festa italiana também, né? Embora não tivesse esse número grande de barracas, que teremos aí todas essas que a secretária citou, eu tenho a impressão que pode ser que comporte realmente ali, mas enfim. Porque são muitos países, eles pretendem abrir barracas com muitos países, né? Comidas de vários países. Então, eu não acho, porque será um público muito grande que vai de encontro a esse tipo de festa. Mesmo com a situação ruim como está, o povo vai sim, porque quando se fala em comida, todo mundo se interessa pelo assunto. Tomara que vá mesmo, porque assim as entidades estarão, se beneficiando disso tudo. Certo. O Palácio do Planalto divulgou uma nota ontem em que classifica como caluniosa a reportagem do correspondente americano do New York Times, em que ele afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem exagerado no consumo de bebidas alcoólicas, o que estaria prejudicando sua atuação no cargo. O Planalto estuda as medidas cabíveis no caso e acionou o embaixador do Brasil em Washington para transmitir ao jornal a indignação do governo pela veiculação do que classificou de insultos gratuitos. Você acha? Na revista Veja, há algum tempo atrás, Maynard, esse colunista, ele disse que o Lula estava abusando do álcool. Seria um alcoólatra até dentro do palácio. Eu achei um absurdo, porque eu não acredito que o nosso presidente, pessoa ao quem nós temos que dedicar toda a nossa confiança, ele abuse do copo de uísque. Agora, aonde há fumaça, tem fogo. Então, eu acredito que alguém da assessoria direta do presidente da República deva aconselhá-lo a deixar um pouco de lado o copo e vamos trabalhar mais. O governo não deverá aumentar o preço da gasolina antes do final de junho. Até lá, aguarda que a cotação do petróleo caia. A afirmação é de Maria das Graças Foster, que é secretária de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. Ela, no entanto, reconhece que a situação é preocupante no mundo todo. O presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, também reforçou que não haverá reajuste nos preços. Apesar de o Brasil produzir a maior parte do petróleo que consome, a cotação internacional do barril influencia o preço dos derivados vendidos pela Petrobras. Você acha que dá para entender um negócio desse? Não, realmente é muito confuso e não seria justo que o brasileiro viesse mais uma vez sofrer com o aumento da gasolina numa hora dessa. Numa hora em que se dá um salário, um mísero salário de R$260 para o trabalhador brasileiro. Agora, onerar mais um pouco ainda, e ainda não se mexeu no imposto de renda, na alíquota, que está prejudicando a maioria dos funcionários. Agora, mais um aumento, isso é impossível. Agora, e tomara que isso não aconteça. Mas se a Petrobras é praticamente autossuficiente, nós temos o nosso petróleo, o que interessa deles lá fora interferir aqui? Eu acho que existe, são desencontros. Eu acho que são eles que bebem, né? Não tem dúvida.
O Parque Ecológico Mourão dispõe de uma área pouco conhecida pela população, o Quarentenário. Trata-se de um recinto destinado aos animais que estão em tratamento ou que foram apreendidos. Você vai conhecer agora como é o trabalho dos profissionais neste local de recuperação. Quem visita o Parque Ecológico Mourão não imagina que por trás de tantas atrações existe uma equipe que cuida da saúde e da alimentação dos animais. Você vai conhecer hoje o Quarentenário, um local destinado à recuperação e tratamento de animais doentes. Ricardo, que tipos de animais vêm para cá? Esse setor, a gente chama de quarentena, é destinado a receber todo e qualquer animal que advenha de outros locais, mais ainda aqueles que não tenham um tratamento técnico adequado, ou seja, que não veio de outro zoológico, outras instituições destinadas à criação desse tipo de animais selvagens, né? Então eles obrigatoriamente terão que passar por esse setor, que é a quarentena, para que faça, o nome já diz, a quarentena dos animais, evitando assim que uma possível doença que venha acompanhando esses animais adentrem o parque, não é isso? E trazendo essa doença para os outros animais que já habitam o parque, já que tem um controle adequado. Esse macaco que se encontra aqui, por exemplo, o que aconteceu com ele? Por que ele veio parar aqui? Esse macaco é um macaco-aranha, é uma espécie que participa de uma espécie que tem riscos de extinção, né? Tem que ter um cuidado grande. Nós optamos em receber, só que esse animal veio de uma apreensão do IBAMA, efetuada junto a um circo, né? Esse animal tem uma doença complicada, uma zoonose, a gente chama de leptospirose, são três variantes de leptospiras, né? Então é um animal que merece cuidados especiais, até mesmo com o tratador que vai manipular esse recinto, o alimento e a limpeza do mesmo. Então nós recebemos esse animal, estamos efetuando o tratamento para que no futuro a gente possa adequar um recinto e conseguir manter esse animal no parque, já que é uma espécie que nós não possuíamos antes. E um animal maravilhoso, né? E que tipos de animais, outros animais já passaram por aqui, Ricardo? Aqui a gente é um setor que está começando, né? Vocês puderam notar algumas aves, né? Alguns filhotes de animais de passeriformes silvestres, animais também que não pode ser criado em casa, por isso foram apreendidos junto à Polícia Ambiental e foram encaminhados para o parque. Então esse é um setor que está começando, nós temos o macaco-aranha e essas aves. E, obviamente, é um setor muito necessário. Se vê, obviamente, pelo caso desse animal, no caso do macaco-aranha, se nós não possuíssemos essa área, esse setor destinado à quarentena, nós não poderíamos estar recebendo esse animal em função da patologia que ele carrega. Depois de curado, esse animal pode permanecer aqui no parque? Nós estamos efetuando o tratamento de acordo com as normas do Sistema Nacional de Saúde em relação ao tratamento dessa espécie, com os devidos cuidados. Daqui a alguns dias esse animal passará por novos exames, onde será confirmado o controle da doença. Assim sendo, nós vamos procurar tentar adequar esse animal no parque, reformando algum recinto ou criando uma área nova. Até vem aqui já, se alguém tem a intenção de colaborar conosco, de participar, de montar um recinto para essa espécie, né, na visitação do público, a gente vai receber isso de bom grado. Então vamos tentar manter esse animal no parque. É um animal que não é qualquer coleção que possui, então nós vamos tentar tratar e ver se a gente consegue adequar um local para essa espécie e mantê-lo aqui no parque. E existe projeto aí para aumentar esse recinto? Sim, essa área do setor de quarentena é uma área ainda com poucos recintos, foi uma condição inicial de construção, já que é uma exigência de uma normativa nova do IBAMA, agora há pouco tempo, e ela exige que todo e qualquer zoológico tenha essa área. Antes não era exigência, alguns já o possuíam, mas não como obrigatoriedade, agora faz parte, né, da lei. E nós tivemos que construir isso rapidamente para se adequar à lei, para a gente poder manter o funcionamento. Então esse aumento, essa adequação até de outros recintos com variáveis, podendo abrigar outra espécie, já está em planejamento.
E esse local aqui tem capacidade para que tipo de animal? Até animais desde pequenos, aves, animais mamíferos de pequeno porte, até mamíferos de médio porte, já que esse setor, esses recintos que aqui se encontram, são recintos onde os animais ficarão provisoriamente, até que eles se recuperem ou que passam a quarentena, animais também que não são doentes, mas fazem a quarentena aqui, até ele poder ser encaminhado ao setor de exposição, onde ele vai chegar ao recinto adequado àquela espécie. Esse local aqui não é aberto à visitação, é bom lembrar, né, Ricardo? Não, esse local não é aberto à visitação, tanto porque é um local de isolamento, né, o nome já diz, uma quarentena, então é evitar o máximo de trânsito possível, somente os tratadores na hora de tratar os animais, para que não levem doença daqui para fora, nem de fora para dentro. Então, o setor destinado somente à utilização interna dentro do zoológico. Obrigada, Ricardo, e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Muito bem, está aí o quarentenário do nosso bosque. Faltava realmente, existia uma preocupação muito grande por parte do Ricardo, do pessoal lá do Peixoto, com relação a animais que vinham para cá. Então eles precisam ficar isolados, passar por esse teste aí, né? O Ricardo, uma pessoa muito idônea, respeito, conhece. E essa preocupação é muito importante para que não venha algum animal com alguma doença e espalhe para todos os outros animais, óbvio. Então, eu acho que todo cuidado é pouco quando se trata, principalmente desse macaco-aranha, que é uma espécie já em extinção, é preciso que o trate com muito carinho. E se eu acredito até que algum empresário queira participar dessa parceria, para que se estenda, que se faça maior aí esse espaço físico do quarentenário. Muito importante. E parabéns ao Ricardo, que tem essa preocupação, e é um rapaz que realmente conhece o que está fazendo. Os motoristas podem se preparar. O preço do pedágio vai subir de novo nas rodovias paulistas. Além do reajuste de 23,65% em janeiro, haverá um acréscimo de 4% a 6% a partir do dia 1º de julho. A correção vai acompanhar a inflação, apesar de o governo do estado ter prometido rever índices e criar alternativas de arrecadação que não pesassem ainda mais no bolso dos que utilizam os 3.500 quilômetros de rodovias paulistas que contam com 79 pedágios. Aumenta a gasolina e aumenta o pedágio. Está ótimo. Né? Ótimo. Tem que acompanhar, tem que andar junto. Por isso é que nós temos aí essas rotas de fugas, as estradas secundárias, no caso, essa que sai pela Fazenda Graminha, que vai para Araras, tem mais movimento que a própria Anhanguera, porque eles querem fugir dos pedágios. Os motoristas já não aguentam com o preço do combustível. Então, está se anunciando um novo aumento. Os motoristas não aguentam com os preços da alimentação, carregam marmitas. Agora, com mais aumento do pedágio, é óbvio que eles vão usar essas rotas de fuga, que são essas rodovias que não estão preparadas para tanto peso como são esses caminhões que trafegam pela rodovia Anhanguera e pela Bandeirantes. É isso que eles querem mesmo, que haja uma destruição total. Por que foram terceirizar os pedágios? Essa é a pergunta que eu faço até hoje. Muito bem, daqui a pouco na Câmara Municipal, mais uma sessão ordinária. E o Orozimbo tem aí a pauta de hoje, aliás, um tanto quanto extensa, não, Orozimbo? Realmente nós temos hoje 8 projetos a serem votados. O primeiro projeto, aliás, um projeto até interessante, que foi de autoria do vereador Ademir Albano Lopes, onde ele entrou com um projeto para que fosse concedido autorização para desmembrar terrenos. Passou pela primeira votação, segunda votação, foi para o Executivo, para a aprovação do Executivo, para sancionar essa lei, e o prefeito devolve, mandando um veto ao projeto da Lei Complementar 04, de autoria do senhor Ademir Albano Lopes. Então, eu acredito que os vereadores deverão pensar muito bem a respeito e derrubar o veto. Se derrubar o veto, o presidente da casa é obrigado a sancionar. Como segundo projeto, nós teremos também, da autoria do senhor prefeito, uma concessão administrativa de bem público municipal.
É o caso do velório, onde a lanchonete e a floricultura, eles querem... Vão terceirizar. Mas é que o Conselho Municipal de Assistência Social vai escolher uma entidade para tocar. Eu acho uma medida muito boa. Então, esse Conselho Municipal deverá escolher uma entidade para que toque a floricultura e a lanchonete. Terceiro projeto, também de autoria do seu prefeito municipal, ela altera dispositivo da Lei 353, alterada pela Lei Complementar 391. Isso nada mais é que é para nós termos uma ampliação dos cargos públicos, também sem problemas. Como quinto projeto de autoria do prefeito, autoriza celebrar convênio com o SESI. Isso é muito bom, porque o SESI tem um programa intitulado Alimente-se Bem com R$1. Então eles vão fazer algumas palestras, ensinar como é que o povo lemense deva se alimentar sem gastar muito. Sexto projeto, também de autoria do prefeito, quanto o Fundo Municipal de Assistência Social. Eles têm uma unidade orçamentária própria. Eles vão mexer na lei plurianual, vão mexer no orçamento e vão mexer nas diretrizes. Tudo adequando em cima, porque antes era a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. E agora será Fundo Municipal de Assistência Social. Sendo fundo que tem uma unidade orçamentária própria, eles vão incluir tanto na lei plurianual como no orçamento e diretriz. Então, deve existir alguma mudança. Alguns vereadores acham que tanto as leis de diretriz e orçamento não deverão ser mexidos. Vamos ver, vamos discutir para ver até que ponto nós poderemos aprovar ou rejeitar esse projeto. Então, mas também deverá ser uma sessão tranquila. Muito bem. Obrigado, viu, Rosimo? Eu que agradeço. E você vai ver daqui a pouco o Esporte Amador no fim de semana. Não saia daí. Já. De hoje até o próximo dia 19, os alunos que concluem o ensino médio neste ano podem se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O prazo para quem já terminou o curso vai de 24 a 29 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 35. Os alunos da rede pública de ensino e os carentes do sistema particular têm isenção da taxa. A ficha de inscrição deve ser retirada na própria escola e devolvida à direção, preenchida, lógico, corretamente. Neste ano, o exame acontece no dia 29 de agosto. Mais informações pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, www.inep.gov.br. O céu ainda fica nublado e pode chuviscar no Vale do Jequitinhonha e no norte do Espírito Santo. Em todo o litoral da região sudeste, a terça-feira amanhece nublada. No centro-norte e leste de São Paulo, o céu fica com muitas nuvens. Confira aí como fica o dia amanhã em Leme. A terça-feira terá sol com algumas nuvens. Não há probabilidade de chuva. A temperatura fica entre 12 e 24 graus. O Leme Notícias abre espaço para o professor Fábio Leme, que traz as informações do esporte amador no fim de semana. Bem, Bispo, esporte é o que não falta nesse final de semana e qualquer outro final de semana aqui em Leme. Bom, vamos começar então pelo campeonato de futebol dos veteranos. Bom, a primeira rodada, que fazendo parte já da segunda fase, teve os seguintes resultados. O Caju, que sempre vê aí vencendo todos os jogos, entra para a segunda fase já com uma derrota. Perdeu para o Taquari por 1-0. É aquela rincha de regiões, né?
O Salmatec também foi vencido pelo Clube de Campo Empírio por 4-1. Essa já era um resultado já um pouco esperado. E a próxima rodada, que vai ser agora sábado próximo, dia 15/5, vai ter os seguintes jogos. O Milionários vai enfrentar a Quitanda Santa Marta e o Avaí vai enfrentar o Veteranos do Cosmo. Esses são os resultados e os próximos jogos do Campeonato de Veteranos. Agora, o Campeonato Municipal de Futsal da terceira divisão teve 5 rodadas nessa semana que passou, com 20 jogos. São 20 equipes classificadas e 20 equipes que já estão fora da próxima fase. A próxima fase, que ainda tem mais 2 jogos, mais 2 dias de jogos. São 2 fases, então são 2 dias. Nesses 2 dias são 8 jogos. Restam 28 equipes para fazer a próxima fase, onde serão 7 grupos de 4 equipes cada um. Já a primeira divisão começa hoje e a segunda divisão vai iniciar amanhã. Campeonato do Ponte Móvel, do Clube de Campo Empírio. Bom, mais uma semifinal desse campeonato. Serão 4 equipes disputando em 2 jogos quem vai para a final desse turno. Os jogos serão realizados na quinta-feira e no domingo. Os vencedores fazem a final, então estão classificados para a grande final desse campeonato Ponte Móvel, que move muita gente lá do Clube de Campo Empírio. O dia do desafio está aí, já saiu, foi quarta-feira passada, dia 5/5, a reunião de um congresso técnico, onde no dia do desafio foi estipulado quais são as cidades e quais serão os adversários de um e de outra. Então, Leme vai disputar, tá aí, fique atento, Leme será com Tlaxcala, é a cidade do México, é meio difícil de falar porque é uma cidade. Então nós vamos concorrer com essa cidade que se chama Tlaxcala, e é uma cidade de 80 mil habitantes também, pareado assim com Leme, né, em termos de habitantes. E essa disputa vai ser realizada no dia 26/5, na última quarta-feira deste mês. Tá? Então, dia do desafio, já estamos aí sabendo quem é o nosso adversário aqui de Leme, e vamos mover bem a população de Leme para participar desse evento, para que a gente continue a vencer. De todos que nós participamos, nós perdemos apenas um. Então vamos deixar essa margem de lado e vamos sempre tentar a vitória, fazendo com que todo o pessoal se movimente nesse dia do desafio. E o campeonato de futebol de base do Clube de Campo Empírio também teve a primeira rodada, que é o segundo campeonato que está sendo realizado. A criançada entre 7 a 14 anos que jogam futebol lá no clube realmente comparecem ao peso, e o campeonato, pode ter certeza que desse ano de novo vai ser um sucesso. São 8 equipes na categoria pré-mirim, 8 equipes na categoria mirim, 6 equipes na categoria infantil. Está cada vez mais crescendo esse esporte lá no Clube de Campo Empírio. Bom, sábado teve o primeiro resultado da categoria pré-mirim. O Guarani jogou contra o Santo André e ficou no 1-1. Já o Paulista venceu por 5-1 a equipe do São Caetano. Bom, as categorias mirim e infantil iniciam nessa semana também. E para também outros esportes que vai acontecer nesse final de semana, nós também teremos o hipismo que vai acontecer, certo? Um grande evento do salto da ABIR, que muitos cavaleiros aqui de Leme, inclusive Alessandro Capello, vai estar competindo, e vai ser uma festa. Essa será, se eu não me engano, a terceira etapa que vai ser realizada aqui em Leme, um grande evento de porte assim realmente considerável, que inclusive vai até aparecer assim os cavaleiros que foram para a última Olimpíadas. Bom, Bispo, essas foram as principais matérias e é com você. Muito obrigado, Fábio. E final de mais um Leme Notícias, nós voltamos amanhã. Até lá. Estamos começando mais um Leme Notícias. Confira os destaques desta edição. Clubes da terceira idade realizam baile em Leme. Detran caça mais 26 mil carteiras de motorista. Estudantes visitam Universidade do Meio Ambiente. Prefeito e governadores terão piso salarial. Justiça caça o prefeito de Porto Ferreira.
Comissão propõe um mínimo de R$ 275. Vereador comenta o que foi discutido na sessão da Câmara. Terça-feira, 11 de maio, estas e outras notícias você acompanha a seguir. Não saia daí. Alunos da escola Alcides Câmara de Andrade participaram hoje de uma dinâmica na Universidade Livre do Meio Ambiente. As crianças desenvolveram vários objetos através da reutilização de materiais recicláveis. Alunos da terceira série do ensino fundamental da Escola Alcides Câmara de Andrade estiveram hoje na sede da UMASC, desenvolvendo atividades que envolvem o processo de reutilização de materiais recicláveis. Vários objetos foram criados a partir do plástico, papel, caixas de leite e muita cola. Eu fiz uma latinha desenhado com um bichinho dos dálmatas. Eu fiz uma caixinha de leite, da caixinha de leite eu fiz uma bolsinha para dar para minha mãe de presente de Dia das Mães. Eu fiz um negócio de leite, assim, tudo enfeitado. O que você usou? Papel. Bom, nós estamos trabalhando com o projeto reciclagem de materiais. Então nós começamos com o Alcides Câmara, reaproveitando o material, conscientizando as crianças que não precisa só devolver, né, para os catadores de lixo o material reciclável, mas sim também reaproveitando para usar em casa. E eles trouxeram muitas caixinhas de leite, vasilhinhas de plástico, vidro. Então a gente ajuda orientando as crianças a reaproveitar na própria casa esses materiais. Os materiais foram arrecadados pelas próprias crianças, em casa ou nos bairros onde moram. O projeto envolve ainda trabalhos com reciclagem de materiais e a conscientização da importância dessas atividades para o meio ambiente. Olha, o próximo projeto nosso, nós vamos fazer a reciclagem de papel com eles, né? Que eles vão retornar aqui dia 20 na UMASC e nós vamos fazer reciclagem de papel. Como eles poderiam fazer também na casa deles, com a própria peneirinha que eles têm de plástico em casa, eles podem reaproveitar papel e fazer cartão para a mãe, né? Que nós fizemos agora no Dia das Mães, cartãozinho. Então a gente ensina até a utilidade desses papéis recicláveis. Em sala de aula, as professoras também trabalham questões ambientais e garantem que o resultado é positivo. As crianças levam o conhecimento para casa e ensinam os pais a não juntarem lixo na natureza. Muito bem, uma bela de uma iniciativa, hein, Paulo? Com certeza. A Universidade do Meio Ambiente sempre trazendo boas novidades, né, Bispo? Trabalhando com a questão do meio ambiente e além de proporcionar uma nova utilização daquilo que muitas vezes pode parecer lixo, ela reeduca as crianças, com certeza reeduca as suas famílias e faz com que a sociedade possa ter uma outra visão àquilo que nós até então achávamos que era lixo. Realmente muito bom. A polícia teve um dia calmo ontem. Entre as ocorrências, 2 acidentes de trânsito, mas sem vítima. Aliás, as ocorrências com acidentes de trânsito estão entre as principais registradas pela Polícia Militar. Uma delas aconteceu no Jardim Itamaraty, na rua João Correia Sampaio. O motorista Edson Luiz Sampaio deixou o seu caminhão estacionado na referida rua, ao lado de um posto de combustível. O Edson não esperava que seu caminhão aparecesse depois com o para-choque traseiro amassado. E segundo o proprietário do posto, uma Brasília branca que vinha totalmente desgovernada pela Avenida Visconde de Nova Granada, virou na rua e colidiu com o caminhão que estava estacionado no momento. O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a primeira campanha publicitária de grande porte em nível nacional de combate à hanseníase. A campanha é parte de uma ampla estratégia que prevê a eliminação da doença no Brasil até o fim de 2005. De acordo com a Organização Mundial de Saúde,
Eliminar a hanseníase significa ter menos de um caso para cada grupo de 10 mil habitantes. Hoje a taxa média nacional é de 3,88. A Justiça de Porto Ferreira determinou nesta terça-feira a cassação dos mandatos do prefeito da cidade, André Braga, e do vice-prefeito Valdir Bosso. Eles são acusados de irregularidades na última campanha eleitoral realizada em 2000. A decisão da juíza Sueli Juarez Alonso determina que o prefeito e o vice deixem a prefeitura imediatamente. Segundo a juíza, a ordem de afastamento não tem efeito suspensivo, ou seja, não cabe recurso à decisão. Braga e Bosso ficarão inelegíveis pelos próximos 3 anos. O processo contra Braga e Bosso teve início em janeiro de 2001, após uma denúncia da Câmara. Eles teriam utilizado na campanha um símbolo contendo uma mão com o polegar estendido. E, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, em campanhas de órgãos públicos, não pode constar símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades. Celso Tavares, o segundo colocado nas eleições de 2000, assume a prefeitura. Isso é tão comum, não, Paulo? Pois é. Porto Ferreira pegou mesmo. É isso que eu ia falar. Porto Ferreira de novo. De novo. De novo. Pois é. Primeiramente, acho que quem achava que as questões aí eleitorais nunca davam em nada, com essa decisão, talvez possa a pensar um pouco mais. Isso é um alerta não só lá para Porto Ferreira, mas aí em todos os lugares do país, que realmente a Justiça aí tem acompanhado, não só a Justiça, a sociedade civil, no que se refere ao abuso, né, das campanhas eleitorais. Agora, me surpreende um pouco a questão da decisão não ter caráter suspensivo, em que caiba um recurso. A gente não tem noção exatamente que pé que está o processo, porque via de regra o recurso cabe a todos, e até prova em contrário poderia então responder, digamos assim, esse processo sem a perda do cargo, mas talvez pode já estar numa instância que a gente não sabe dizer exatamente como. Mas o mais importante disso tudo, Bispo, pelo menos o que me parece, e eu estava até agora recentemente, o Congresso está tentando, através do senador César Borges, da Bahia, fazer uma mudança na lei, no sentido de que esse tipo de procedimento, quando exista alguma acusação a qualquer cargo eletivo, que ele não perca o cargo até a decisão final do processo. Inclusive está sendo muito criticado pela sociedade civil. Ontem até estava se discutindo isso. O senador está tentando alterar a lei que determina esse tipo de situação. Mas acho que isso é um alerta, né, para a campanha também que está começando aí, que possam os candidatos estarem atentos a essa situação, porque ainda que leve um tempo, não é, a resposta vem, e vem de uma forma até drástica para muitos. 2 aspectos gostaria de abordar com você, Paulo. Primeiro, o trabalho da própria Câmara na denúncia aí, né? Que foi a situação emergiu em função de denúncia da Câmara de Vereadores. E, em segundo lugar, o que faria o Celso aí, que estava 3 anos e meio quase tranquilo, sossegado, segundo colocado nas eleições, e a partir de hoje, pelo que consta, ele já tem que assumir uma prefeitura até o final do ano, quer dizer, é um rabo de foguete, hein? É verdade, é uma situação bastante delicada, né? Assumir nessa situação, nós não temos nem ideia qual que é a posição dele, de repente, se ele tinha alguma pretensão também aí eleitoral, enfim, não sei como que fica tudo isso. Mas você pegando no final de mandato, né, um governo é bastante complicado. Agora, se essa determinação também já se arrasta desde 2001, pelo que está aqui comprovado, não é? É algo que ele vai ter, digamos, que tentar de alguma forma compor, mas é bastante difícil para a cidade, porque veja, tem uma administração, tem seus cargos de confiança, toda essa estrutura terá que ser mudada e num prazo muito pequeno. Eu não sei se isso, de certa forma, traz um benefício nessa situação, acho até que traz mais um prejuízo, e o que é triste, de novo, para Porto Ferreira. E um detalhe, hein? Os vereadores que levantaram a bola são aqueles que estão presos, né? E que foram banidos do cargo. Parece que a maldição estendeu a todo mundo, não é? E não salvou ninguém. No próximo bloco você confere: clubes da terceira idade se reúnem em Leme. Fique ligado, Leme Notícias volta já.
O relator do projeto que complementa a reforma da Previdência na Câmara, que é o deputado José Pimentel, do PT do Ceará, quer definir um piso para prefeitos e governadores. A proposta define em R$ 9.557 o menor salário para ambos os cargos. O objetivo da medida é impedir que prefeitos e governadores baixem seus próprios salários para achatar o dos funcionários estaduais e municipais. A proposta será levada à votação no plenário amanhã. Se for aprovada, todos os governadores e os prefeitos de cidades com mais de 500 mil habitantes deverão ganhar pelo menos 50% do subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, R$ 9.557. Já que vai fazer para um, que fizesse para todos, né? Mas tem um dado muito engraçado nisso tudo. Então não se pode, se o governador quiser baixar o salário, é criticado sempre que o salário do executivo é muito alto, né? Então ele não pode. É um dado, nós sabemos que tem uma correlação, né, em relação aos salários dos demais funcionários. Dos servidores, né? Pois é, acho que o interessante seria desvincular essa situação. Ainda se houvesse a necessidade de se diminuir o salário executivo, que diminua, sem que tenha, digamos, um prejuízo em relação aos outros. Agora, precisa ver se o salário também dos demais funcionários também não estão elevados. Porque o que se aparece muito é o salário do político, do cargo, daquele que tem um mandato eletivo. Muitas vezes você tem cargos de funcionários públicos que têm um salário até mais elevado, não é? E claro que por conta de vários reajustes ou algumas incorporações que acaba trazendo essa situação, mas que tem um salário até mais elevado. Então é necessário, acho que o ideal seria realmente se desvincular e a partir daí se ver o critério, estabelecer critérios razoáveis para cada um, e cada situação particular, porque muitas vezes até uma cidade acima de 500 mil habitantes, mas você tem cidade de 1,5 milhão, não é? Enfim, a situação é outra, né? E acho que tem que ver a questão particular de cada um para poder saber como que poderia se fixar. E aí quem vai poder fazer é a situação ali, a Câmara Municipal dali, enfim, a Assembleia daquela situação, para poder especificar o caso específico. Eu não sei se o teto, se o piso seria o ideal para todo o Brasil, devido à particularidade de cada situação. Agora, com relação ao vínculo que você citou aí, era justamente para fazer com que, cada vez que os políticos aumentassem os seus salários, os funcionários públicos seguiam atrás. Exato. Então havia uma amostra maior da situação do que apenas então somente desse ou daquele. Então é por isso que houve essa vinculação. Algumas cidades parece que já separaram isso. Pois é, agora essa vinculação, quando é para redução, já causa esse tipo de incômodo, como é a proposta aqui que esse deputado está fazendo. Por isso, acho que a desvinculação seria o ideal e que se pudesse se ter esse controle e saber se naquele dado local, naquele dada situação, se aquele salário é justo ou não. O Clube da Terceira Idade de Leme recebeu hoje pessoas de mais de 10 cidades para participar de um baile. O evento reuniu representantes de clubes de toda a região e recheado com muita dança. Mais de 10 cidades participaram do Encontro Regional de Confraternização dos Idosos. Ao meu lado está o seu Valdemar Magro, que é presidente do Clube da Terceira Idade aqui de Leme. Seu Valdemar, conta pra gente um pouco sobre o que é esse evento. Esse evento é pela primeira vez que o Clube da Terceira Idade está promovendo. É uma oportunidade que nós temos para reunir todas as cidades, em torno de umas 10 presentes aqui, numa confraternização que o clube oferece através da Semana do Dia das Mães. E tem vários clubes de várias cidades representados aqui? São várias cidades. Aqui tem em torno de 10 cidades vizinhas que foram convidados e que hoje estão presentes fazendo essa confraternização. É uma oportunidade para se conhecer e para ter mais união entre os idosos. Seu Valdemar, apesar do nome do Clube C da Terceira Idade, nós vemos também a participação de pessoas que não chegaram aí na terceira idade. Como é que é isso? Olha, aqui nós optamos por 46 anos para ser idosos. Então essa já é dentro do
Estatuto do Idoso do Brasil. Mas foi aprovado dia 31 de março, próximo passado, em Assembleia Geral Ordinária, o regimento interno, aonde que o Clube da Terceira Idade de Leme está optando para pessoas de 30 a 45 anos, sócio e experiência. Então, eles só não vão ter direito a voto ou postular um cargo, mas são frequentadores do nosso clube com todos os outros direitos, ginástica, viagem, fisioterapia, a yoga. Então, esse é o motivo de você ver bastante pessoas jovens aqui dentro. Você fala jovem, né? Mas nós que somos idosos, eu tenho 66 anos, né? Mas tem muitas pessoas aqui de 30, 40 anos que são assíduas junto com a gente aqui. Seu Valdemar, e quais outros eventos estão programados para essa semana ou até mesmo para esse mês aqui no Clube da Terceira Idade? Olha, você vê no painel aí, todos os sábados, das 21 às 2 da manhã, a gente tem um baile. E no domingo, das 18 às 22 horas. Sendo que sábado, dia 1º de maio, foi feito o concurso Escolha da Rainha, da Miss Simpatia e da Primeira Princesa. E agora, vê lá, dia 29 de maio, será o dia da coroação. E também no domingo passado agora, o clube promoveu uma homenagem às mães, onde nós distribuímos uma roda para cada senhora que entrou aqui dentro e os brindes do qual foram ofertados pelo comércio, algumas a diretoria comprou e através de sorteio nós homenageamos todas as mães. Foi um festão muito bonito domingo passado agora. Obrigada, então, seu Valdemar. Quem quiser ser sócio do clube, o que é que tem que fazer? Os idosos sabem que eles já têm direito, só que sempre aqui na terceira idade, ele passa por uma triagem. Inclusive, os sócios em experiência, ele tem que ser apresentado por um idoso. Mas, tendo 46 anos completo, e que nada o desabone ou nada que venha a trazer algum que impeça ele já tem direito a ser sócio. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Mariana Facioli para o Leme Notícias. O Boêmio voltou. Você foi lá para ver se era verdade, né? Olha, eu dei de São Tomé hoje, bispo. Minha mãe faz parte da diretoria do Clube da Terceira Idade e disse do baile que seria hoje. Mas terça-feira à tarde, é verdade? Vou lá dar uma conferida e fui. Rapaz, mas é muito legal, porque você não espera, em plena terça-feira, né? Parece que você está num outro mundo, não é? Aquelas pessoas ali vivendo aquele momento de alegria, aquela dança, fora realmente aí dos seus problemas. Coisa maravilhosa, foi muito legal, foi muito bom. E que possa fazer outros dias, que não sejam os convencionais aí, final de semana, porque é algo que tira as pessoas, né, do mundo aí comum e faz com que possa ter um pouco aí de sonho, de alegria. Foi muito legal, interessante. Queremos homenagear aqui o presidente Valdemar Magro, que realmente é muito batalhador no que diz respeito a conduzir lá os destinos do Clube da Terceira Idade. E o mais importante, voltando na terça-feira à tarde, reunir 10 cidades da região aqui. Verdade. 10 cidades, eu vi, os ônibus estavam lá, as conduções. Isso foi muito bom, que traz uma interação, né, entre os participantes de outros clubes. E isso só faz, inclusive, engrandecer a própria organização da nossa cidade. E as pessoas que já estão com 46 anos, viu, Paulo, você estava preocupado com isso, já pode fazer a sua fichinha lá de sócio. Combinado. Não é meu caso ainda não, visto, mas de qualquer forma vale a pena assim mesmo conferir. A comissão do Congresso que analisa a medida provisória que fixou em R$ 260 o valor do novo salário mínimo faz sua primeira audiência pública ainda hoje e pode propor que o valor seja aumentado para R$ 275. A comissão foi instalada na última quarta-feira e é presidida pelo senador Tasso Gereissati, que é do PSDB do Ceará, e como relator o deputado Rodrigo Maia, do PFL do Rio de Janeiro, ou seja, ambos da oposição. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que era o vice-presidente da comissão, foi substituído por seu partido, depois de declarar repetidas vezes que votaria por um aumento maior do que 260. O relator Rodrigo Maia estuda a possibilidade de apresentar uma emenda elevando o valor para R$ 275. Em maio, o trabalhador receberia, então, um abono relativo à diferença entre o valor aprovado e o anterior. Ficou pior a emenda que o Soneto mandou o homem do partido embora
E agora são 2 da oposição lá que vão deitar e rolar ou não? Na verdade a oposição está fazendo o que a gente já esperava, né? O PSDB, o PFL estão aí fazendo a média, né? Para poder buscar angariar aí o descontentamento da população, mas eles sabem que não seria possível também se passar um valor maior. Até porque se fosse, teriam feito, estavam no poder aí há 8 anos atrás, o PSDB, no caso, junto com o PFL. Mas a questão é a questão da oposição. Agora, quanto ao senador Paulo Paim, não dá para a gente dizer nada em relação a ele, porque essa é a bandeira dele. Desde quando ele é deputado federal, desde que eu me conheço o senador Paulo Paim, hoje o senador Paulo Paim, sempre defendeu a bandeira do salário mínimo maior, ou pelo menos de $100, não é? Então ele está fazendo o que é da sua convicção, ainda que seja contrário à bandeira do PT. É por isso que ficaria muito ruim ele, enquanto membro do partido, defendendo a mesma tese que a oposição está defendendo, que a gente sabe que está fazendo, é claro, para botar lenha na fogueira, né? O Detran divulgou hoje no Diário Oficial do Estado uma nova lista de motoristas que podem perder a carteira em São Paulo. São mais de 26 mil motoristas, sendo 6 mil só na capital. Os motoristas que podem perder a carteira atingiram 20 pontos ou mais em 12 meses, ou cometeram infrações que levem à suspensão por si só, como, por exemplo, a disputa de racha, dirigir embriagado ou os motoqueiros que dirigem sem capacete. Os infratores devem receber brevemente uma notificação via correio. Todo mês eles tiram mais de 20 mil da praça e está sim ainda de incompetentes, não? Eu acho que tem que continuar tirando. Acho que é o único caminho. Aqueles que ainda não acostumaram com a ideia de que a sanção vai chegar ao motorista inabilitado ou incompetente que seja, é necessário que se faça mesmo. Acho que o rigor aí é importante, até porque o trânsito brasileiro ainda é um dos que mais mata no mundo. E nós não podemos continuar, pactuando com essa situação. Você vai ver daqui a pouco, Polícia Paulista abre concurso para 800 vagas. O Leme Notícias volta a seguir, não saia daí. A Polícia Civil de São Paulo vai abrir inscrições para preencher 862 vagas de investigador. São 272 na capital, 150 na Grande São Paulo e 440 no interior. O salário inicial é de R$ 772,58. O cargo exige diploma de nível superior. As inscrições só poderão ser feitas pela internet entre os dias 13 e 21 de maio nos seguintes sites: da Nossa Caixa, www.nossacaixa.com.br, o da Secretaria da Segurança Pública, www.ssp.sp.gov.br, e o da Polícia Civil, www.policiaciv.sp.gov.br. A taxa de inscrição custa R$ 41,22. Instabilidades que avançam do sul do Brasil provocam pancadas de chuva à tarde no oeste paulista. Nas demais áreas, o ar seco ainda predomina e não há previsão de chuva. Confira como fica o dia amanhã em Leme. A quarta-feira terá sol com algumas nuvens. A probabilidade de chover é pequena, apenas 20%. A temperatura deve ficar entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. Ontem foi dia de sessão em nossa Câmara Municipal. E para saber o que foi discutido, vamos conversar com o vereador José Martins. Vereador, obrigado pela presença, viu? 8 projetos ontem, coisa pegou. Realmente, boa noite aos telespectadores. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Bispo. Realmente, ontem a sessão foi uma sessão, digamos assim, teve bastante projetos e projetos que, diga-se, importantes para a população, para o município. Inclusive, teve algum projeto que foi de extremo, de grande interesse para os funcionários.
aonde que veio acertar aquele reajuste do salário dos funcionalistas, foi aprovado em primeira votação. E isso é muito importante. Esse projeto, nós demos uma informação agora há pouco aqui, que tem um projeto aí para se colocar um piso salarial para prefeitos e governadores, para cidades com mais de 500 mil e tal. Justamente para evitar que os prefeitos, para se vangloriarem nas épocas de eleição, achatem o salário dos servidores, né, Paulo? Era isso que a informação vinha. Então, para evitar que eles achatem o salário dos servidores, então se daria um piso e tal, eles não mexeriam com os servidores. No caso aqui, nós temos esse vínculo, né, do reajuste dos servidores e do prefeito e vereador. Acompanha tudo, secretário, é isso aí? Veja bem, no nosso município ocorre da seguinte forma: quando aumenta o salário do funcionalismo, que aumenta. Aí a Câmara também pode aumentar dos agentes políticos, que é prefeito, vereadores, ela pode aumentar de acordo. Na realidade, não ocorreu um aumento de salário, um repasse né, da inflação, que foi 8,5% no ano de referente ao ano de 2003. Tem que deixar bem claro, porque o repasse desse ano não seria 1, pouquinho, porque não está no começo do ano ainda. Então, ocorreu um repasse das perdas salariais referente ao ano de 2003. Então, não houve um aumento, e sim um repasse das perdas. Mas isso vai influir no salário vai influir, vai nesse repasse. Para quanto é que vai? Você tem? Eu não tenho o valor assim preciso para você, não tem, porque a gente faz o valor em o PRG, aumenta o PRG, então seria, assim, categoricamente mudou o valor do PRG. Se não me engano, passou para 140 e uns quebrados do PRG. Então, houve um aumento do PRG. Foi baseado. Só que para o funcionalismo, além desse aumento do PRG, aumentou-se a cesta básica. Houve um acordo com o sindicato, onde aumentaram-se a cesta básica. E com o aumento dessa cesta básica, houve também um outro vínculo. Que o vínculo é o seguinte: quem tirar uma abonada hoje, ele perde 30% da cesta básica. Foi um acordo que foi feito com o sindicato. Por que teve esse aumento da cesta básica? Porque isso aí veio beneficiar aquele funcionário que ganha menos. Porque ao aumentar a cesta básica para R$100, para com um funcionário que ganha 300, 350, ele teve um aumento significante. Realmente. Então, eu acho que foi foi bem discutido, o prefeito procurou ser bem claro nesse aumento, procurou ser bem justo, e eu acho que ele foi justo nesse ponto, e houve uma equiparação, porque de uma forma ou de outra, aquele funcionário que ganha menos, que está tendo seu salário defasado, ele conseguiu uma melhoria através da cesta básica. E isso foi importante. Eu acho que foi um debate até, digamos assim, muito salutar, porque houve um envolvimento de todo o funcionalismo, do prefeito, e foi vários meses de debate, chegou numa conclusão, e eu acho que todo o funcionalismo estão contentes com essa mudança que teve, com esse aumento que está tendo aqui. E agora, mais do que nunca, sacramentado, né? E agora já foi aprovado em primeira votação e será votado em segunda votação segunda-feira agora. Segunda-feira aí já fica decidido. Bom, o outro projeto, vereador? Outro projeto, nós temos um projeto aqui, aquele polêmico projeto de veto de desdobro de terreno, onde o prefeito, o vereador Ademir Albano, apresentou um projeto que desdobrando o terreno em 125 metros quadrados. E esse é um polêmico, todo ano tem esse projeto, e fica essa polêmica, e o prefeito esse veto já é questionado, esse desdobro é questionário há vários anos, mas infelizmente nós temos que pôr a mão na consciência que aquele coitadinho que comprou o terreno, ele não tem culpa. Eu acho que quem teria que ser punido seriam os danos de loteamento. Então, esse projeto o prefeito vetou, porque não é interessante para a municipalidade, mas a Câmara derrubou esse veto por unanimidade. O presidente sancionou. Vai ser sancionado. Se o prefeito não sancionar, o presidente sanciona. Que volta lá para o executivo. Mas agora eu acho que daqui um decorrer do tempo vai acabar esse problema, porque os lotes agora estão saindo com 200 metros quadrados. E com 200 metros quadrados não tem como desdobrar. Então, eu acho que a solução, já os loteamentos que são aprovados agora, são com 200 metros quadrados. Não mais com 250. Não mais com 250. Eu acho que foi a forma que a administração achou, porque se você não tem condições, o seu sonho é ter
um teto para você se abrigar. Você não consegue uma casa popular. O que você faz? Você tem um amigo seu que quer comprar um terreno. O mesmo parente, né? O mesmo parente, o que você faz? Você chega lá, fala, compra junto e depois chega a hora que você quer ter no seu nome. Divide no meio. Então, essa infelizmente é um problema que vem arrastando ao longo dos anos e vai continuar até que cabe todos esses terrenos que tem 250 metros quadrados. Muito bem. O outro projeto foi o projeto que o prefeito autoriza a concessão de administração de bem público municipal, que é a sala do velório, para a assistência social lá. Eu acho que foi muito... É a floricultura e a lanchonete, né? Isso. Então, por quê? Porque lá tem, de uma forma ou de outra, essas assistências sociais sempre estão passando por necessidade, sempre estão precisando de um recurso, e eles explorando a lanchonete, essa floricultura, pode vir a ter alguma renda a mais para assistência. Quem vai escolher a entidade ou todas vão dividir? Ali, né? Eu acho que agora aí cai no conselho, né? Já cai no conselho deles e faz um consenso entre eles e se organizam, se distribuem. Uma boa, né, Paulo? Sim, com certeza. Um outro projeto foi do dispositivo da lei que altera a lei complementar 353, alterando a lei 391, que aumentou o cargo de dentista para 13 no programa de saúde da família e criando mais 4 cargos de auxiliar de dentista. Isso aí é um projeto também que é importante, aumentando o número de profissional na saúde da família, já pensando no futuro e aumentar os grupos de programa de saúde da família em nosso município. Agora, aquele projeto 12, que é que nós já comentamos aqui sobre o aumento dos subsídios dos funcionários, né, foram comentados. E tem um outro projeto que celebrar convênio com o SESI, que é aquele projeto que tem o programa Alimente-se Bem por R$1, que é o programa SESI, onde ele tem um ônibus. Esse ônibus vem no município para uma determinada região e começa a orientar a pessoa como aproveitar alimento, a importância daquele alimento, que muita coisa, que desperdício do alimento pode ser usado. Então, houve um convênio que a prefeitura está fazendo com o SESI para que esse programa venha para o nosso município. Inclusive, já passou na televisão, é um programa de que pessoas que já ouviram falar, é um programa muito importante e para o nosso município vai ser mais uma conquista. Muito bem. Agora, o projeto 23, 26, o projeto 23, o projeto 26... O 27 e o 28 é aquele que altera o dispositivo da lei do plano plurianual. O plano plurianual é aquele plano que cada prefeito tem que fazer para 5 anos. E a lei do orçamento, que é feito todo ano, e a diretriz orçamentária, o que você vai fazer e o orçamento para cumprir aquelas diretrizes. Então, eles estão, um depende do outro. Foi só um acerto de redação, ou seja, de forma que vinha nesse plano, que a lei orgânica, a LOA, que é a Lei Orgânica de Assistência Social do Estado, determinou que passasse a ser denominado Fundo de Desenvolvimento Social. E antes era Secretaria de Desenvolvimento Social. Só que a Secretaria continua existindo, só que a verba agora ela vem para o fundo, porque essa verba já era gerenciada pelo fundo. Todas as verbas que vêm agora para a saúde oficializou no plano plurianual, no orçamento e na diretriz orçamentária. Então, isso aí foi uma exigência da Secretaria de Assistência Social do Estado de São Paulo. Muito bem. E ontem também uma autorização para a viagem do prefeito também, né? Isso, o prefeito vai para a França para acertar os detalhes da Andes, que eu acho que é muito importante. Nós também ocupamos a tribuna para... Quantos dias, só para não interromper a licença do prefeito? Uma semana, né? Uma semana. Engano, isso. E a vereadora Maria Olga assume, a vice-prefeita Maria Olga. Eu acho que nesse caso aí, eu acho que aqui no caso ele não está nem pedindo uma licença, né? Ele está comunicando viagem internacional, ele não está nem pedindo autorização. Mas no caso de viagem internacional... Não, tem um determinado período. 15 dias. 15 dias. Então ele não vai extrapolar, não há necessidade. Porque aqui no caso ele está comunicando, ele está... Quando é prazo maior, tem que pedir autorização para a Câmara. Nesse caso, aqui apenas comunicado. Comunicado, não está pedindo autorização. Uma semana, muito bem. Falando em Andros, nós também, desde o começo da administração, nós estávamos sempre falando da Entre Minas, da Dalora, que está lá na Anhanguera, no quilômetro 185, 88, se não me engano. E
E essa Entreminas, né, através da sua diretora Ana, elas protocolou no município entregando o terreno que ela era para pegar aqui. Aí todo mundo fica, é uma senhora que você fala assim, entregando o terreno? Não, ela já está instalada no nosso município. Só que quando ela veio para o nosso município, que de acordo com o PROIND, teria alguns requisitos, levar água, certos benefícios que a municipalidade teria que fazer, devido à dificuldade de se conseguir esse benefício, agora a água já está lá, teria que ver o tratamento de esgoto. O que ela fez? Ela comprou um sítio. E nesse sítio ela já foi se instalando. E hoje, o que ela achou? Ela achou melhor que o terreno está pronto, mas ela está bem instalada no sítio. Então ela achou por melhor não ficar com o terreno, porque ela, na realidade ela ia pagar esse terreno a hora que tivesse todas as beneficiarias. Então ela já deu liberdade para que a administração passe esse terreno para outra empresa. Pô, a visão aqui à distância, uma honestidade a toda prova. Aí, só que o importante é o seguinte, ela já fez um investimento de R$600 mil no nosso município. Só em canteiro de obra ela gastou R$380 mil. Ela tem um sítio, pagou R$250 mil. Ela fez um poço artesiano. Hoje ela gera 20 empregos diretos, que tem um piso salarial de R$520, que digamos é um piso bom para o nosso município. Atende mais ou menos de 90 produtores. Compra em média 18 mil litros de leite por dia. Puxa vida. Num total de 540 mil litros por ano. Ela recolhe de ICMS mensal R$25 mil. Então tem-se uma circulação mensal de R$70 mil. Então, digamos o seguinte, essa empresa instalou no nosso município. Então não tem por que nós penalizarmos o fato dela não ter se instalado no terreno que era a princípio, mas ela comprou um terreno. Então, no meu discurso na tribuna, até deixei bem assim, claro, relatado. Quando a empresa que quer vir, ela veio e foi investindo. Não estava dando certo do lado, ela foi comprando. Não. É porque no começo estava assim, muita gente perguntava, mas por que essa empresa veio? Cadê que essa empresa está fazendo? Então. Ela veio por seu intermédio? Não, ela não veio pelo intermédio. O que me aconteceu é o seguinte, foi questionado e eu entrei com um requerimento questionando. Comecei a acompanhar o caso, porque ela veio na administração anterior do prefeito Nilo. Ele que trouxe e ela deu sequência na administração de Geraldo Macarengo. Só que o prefeito estava sempre em contato com ela, o que ele estava precisando, ele estava sempre atendendo e dentro do possível foi fazendo. Só que à medida que ela estava aguardando que ficasse pronto todo o terreno, ela foi investindo no outro lugar. Então por quê? Porque ela já tinha o propósito de ficar em Leme, queria ficar em Leme e investiu em Leme. Agora o fato dela não ter ficado naquele terreno, nós não podemos penalizar, pelo contrário, é uma empresa que veio, gastou e está aqui no nosso Leme. Está claro, está recolhendo R$25 mil por meio de ICMS, está gerando 20 empregos diretos e 90 empregos indiretos, que são 90 produtores que estão entregando o produto para o terreno está lá, se tiver uma outra empresa interessada, né? E no que se refere a Andros, como é que vocês estão vendo essa viagem do prefeito? A Andros é que a gente vê muito comentário, que vocês sabem, que a imprensa sabe, que a gente sabe também. Primeiro fator foi essa crise econômica, que está balanço econômico, então fica todo mundo um pé atrás. E a Andros, ela de uma forma ou de outra, ela tem um polo de frutífero que é grande em Jundiaí. E ela está fazendo uma tentativa, segundo a última informação, que já está produzindo lá. Agora nós vamos aguardar. Esse contato do prefeito lá na França deve trazer para a gente algumas informações importantes. Nós estamos no aguardo dessa informação. Agora, que está tendo um empenho, eu acho que não é só empenho da administração, acho que é empenho da cidade inteira para que se essa firma dê certo, se instala, porque é interessante para todo mundo. Eu acho que isso aí não tem política, não tem adversário, não tem ninguém. Eu acho que é uma corrente positiva pensar, porque vai ser interessante para todo mundo, não é só para o prefeito, não é só para um para outro, é para a população inteira, para o município de Leme. Então nós estamos torcendo que se concretize essa vinda. A administração, tudo que podia fazer, fez. Se fosse, não mediu o esforço, que a gente falou, gastou dinheiro, que não sei o quê, e o presente, não sei o quê. Eu acho o seguinte, eu acho que a administração está fazendo a parte dela. Se não deu certo, pelo menos a administração lutou. Eu acho que nós não podemos criticar. Quanto a isso, nós temos que tirar o chapéu para a administração, ela está fazendo a parte dela. Se não vir para cá, se não der certo, não foi a administração que teve culpa. É porque eu não quis ir. Eu acho que nem a população, acho que ninguém teve culpa, porque todo mundo quer que ela venha. Muito bem. Vereador, é só então? O que nós tínhamos da sessão, a repassada sessão,
que foi importante, eu acho, do meu ponto de vista, apesar que foi uma sessão que teve uma ordem do dia grande e de projetos importantes, e eu acho que com isso a Câmara está realizando o seu trabalho, está desenvolvendo o seu trabalho, e que em breve a coisa estará pegando fogo que entra em campanha. E segundo informações que a gente teve, está faltando uma votação para que volte tudo no de vereadores, porque até então é 10 em Lemes, mas parece, se eu não me engano, segunda ou terça-feira vai ter uma nova votação, e nessa votação, última votação que falta, Leme vai voltar novamente a ter seus 17 vereadores. 17 vereadores. Muito bem, vereador, obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço, e quando precisar nós estamos à disposição. Muito obrigado. Paulo, obrigado, viu? Obrigado, bispo. Até mais. Final de mais um Leme Notícias, nós voltamos amanhã. Até lá.